E nessa edição do Agricultura BR, nós vamos falar sobre fertilizantes e de como que a Rússia também vai limitar as exportações por pelo menos 6 meses. Outro tema que nós vamos conversar por aqui é a demanda sobre soja e trazendo como exemplo o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que confirmou vendas semanais até a última quinta-feira de 1.830.000 toneladas da oleaginosa. Tem também o leilão do 5G e para muitos, inclusive para nós aqui, esse 5G, China e carne bovina, Brasil tem muita coisa a ver. Então, nós vamos acompanhar o que vai acontecendo na sede da Anatel, lá em Brasília, na capital federal. Também nessa edição do Agricultura BR, previsão do tempo, você acompanha como é que está a previsão em todo o país, principalmente no Mato Piba, que tem previsão de chuvas mais expressivas. É o que você confere a partir de agora no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 4 de novembro. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, onde você tem notícias, informações, aquilo que você precisa saber, além de bons negócios, com comprometimento com o produtor rural brasileiro. Também tem o Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando a respeito de fertilizantes. É um assunto regular aqui no nosso programa, até porque o Agricultura BR fala para quem precisa desse tipo de produto, da demanda. E olha só, nesta última quarta-feira havia a confirmação que a Rússia faria um processo muito semelhante ao da China, limitando as exportações de fertilizantes por pelo menos 6 meses. A ideia é ter um controle ou contornar de alguma forma a inflação sobre os seus produtores rurais, produtores daquele país, que também vão enfrentando um cenário, aliás, como o mundo todo, complicado sobre vários aspectos. Para nós aqui e para outros países que demandam fertilizantes, é mais uma curva, mais um parâmetro em relação àquilo que nós estamos vendo em relação ao abastecimento de fertilizantes no mundo. Para falar a respeito deste assunto, como que ficam os impactos, já que China já tinha tomado a atitude semelhante antes da própria Rússia, eu converso agora com Jefferson Souza, ele que é analista da Agriinvest e conversa com a gente aqui no Agricultura BR. Jefferson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e eu quero saber de você o seguinte: esse cenário da Rússia, que foi confirmado nesta quarta-feira, de certo modo já era esperado. O mercado já precificava esse cenário, essa decisão de alguma forma. Como é que ela vai impactar o produtor brasileiro e também do mundo todo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Essa decisão da Rússia ela veio num momento muito complicado, né? Nós já estávamos falando da China com uma restrição na oferta de fertilizantes e agora, no início dessa semana, o primeiro-ministro russo determinou alguns limites de exportação para os produtos russos. E nós temos o quê? Uma dependência grande nisso, né? O mercado estava precificando um pouco a questão da China, mas a oferta russa até o momento não tinha sido impactada. Agora, claro, com essa declaração, nós podemos esperar uma redução na oferta da Rússia e os impactos podem estar diretamente ligados aos preços para o produtor, sem dúvida. Em relação ao que nós estamos vendo sobre grandes produtores de fertilizantes e a relação que hoje ocorre, principalmente de uma expectativa dos países tentarem aumentar a sua produção de alimentos e com isso a demanda por fertilizantes aumentarem e esses países produtores tentarem reter um pouco, até porque eles têm a mesma motivação, isso já pode ser pensado como uma nova realidade de mercado e os países demandadores vão ter que pensar em soluções diversas, além daqueles fornecedores tradicionais?
Claro, com o aumento da demanda interna nos países, nós podemos ver os detentores da produção limitando para atender o mercado interno. Isso pode acontecer. Nós estamos vendo isso na China. A China, nesse momento, ela só está exportando sulfato de amônio. Desde o dia 15 de outubro, nós estamos só vendo esse tipo de exportação. Agora, na Rússia, nós vimos também o que é importante olhar os números, né? Essa determinação do primeiro-ministro russo, ele diz o seguinte, que os fertilizantes nitrogenados, eles estão limitados do 1º de dezembro até 31 de maio a 5,9 milhões de toneladas. E para os fosfatados e demais matérias-primas, 5,35 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos ter um aperto na oferta de fertilizantes da Rússia de dezembro até maio do ano que vem, certo? E se isso continuar, os outros países também que produzem fertilizantes, mas utilizam, estão vendo os preços lá em cima, eles podem fazer medidas parecidas como essa. Claro, os maiores impactos vão ser aonde? Nos principais. Nós estamos falando de China e de Rússia. E as medidas dos dois países são parecidas. Por quê? Porque eles estão tentando conter as altas no mercado interno e também a disponibilidade dos produtos. Jefferson, o que nós temos hoje é um cenário que podemos ter uma total escassez e com isso faltar fertilizantes no mundo, principalmente para os grandes países demandadores, ou é um cenário no qual nós vamos ter fertilizantes, mas a preços muito mais elevados do que era o costume até então? Olha, o que nós podemos ter uma restrição gradual na oferta, isso já está acontecendo, certo? E claro, o reflexo dessa restrição na oferta é o preço elevado. Os produtores sentiram isso com a soja, os produtores que ainda não compraram para o milho safrinha 2022, para a próxima safra, estão sentindo isso, e isso provavelmente vamos ver aí daqui para frente, uma restrição maior na oferta, algo que até então não se via no Brasil. Nós somos dependentes das importações, isso é um fato, nós dependemos aí grande parte do nosso consumo de importação, e a tendência é que esse ano especial a nossa dependência aumente ainda mais, certo? Porque o consumo brasileiro subiu bastante, cresceu, e algumas estimativas aí apontam até 44 milhões de toneladas entregues em 2021. Isso é um crescimento muito grande, certo? Ou seja, nós podemos ver uma restrição maior na oferta de fertilizantes. E impacta, claro, diretamente no preço. É os dois casos, é um conjunto, infelizmente. Jefferson, para encerrarmos a nossa entrevista e até pensando nesses passos que nós estamos observando com fertilizantes. Aqui no Brasil, a segunda safra brasileira, a aquisição de fertilizantes para ela, que basicamente a principal cultura é milho, pelo menos 70% do fertilizante ele já foi contratado, eu posso colocar dessa maneira. Primeira pergunta tem risco desse fertilizante não chegar? Que os outros 30% não comprados vai vir com preço muito mais alto. Em relação aos países demandadores, hoje, quem mais deve sofrer com esse cenário deve ser Estados Unidos, que estão colhendo uma safra e já vão ter que pensar na próxima, e aí eles vão pegar todo esse ambiente mais conturbado, por exemplo, em relação a fertilizantes. Qual que é o posicionamento hoje que nós temos em relação a essas duas questões? Então, primeiramente, existe sim o risco de um atraso na entrega. O pessoal está trabalhando isso, não é só no Brasil, isso no mercado internacional. Nós podemos ver os carregamentos de potássio, no caso da BPC, a maior empresa bielorrussa de fertilizantes, é um atraso de mais ou menos 90 a 120 dias nas entregas. Isso tem um impacto direto para o produtor. Segundo os Estados Unidos, sim, os produtores americanos, a partir de novembro, dezembro, provavelmente vão começar a fazer as contas ali para determinar a safra 22-23. E certamente essa conta de fertilizante pode mudar um pouco a cabeça do produtor americano, dando preferência, quem sabe, para uma soja em detrimento de uma área de milho. Isso pode acontecer, sim. O produtor americano ele vai encontrar um mercado bastante complicado, com restrição de oferta e preços bastante elevados, e mais do que isso, uma relação de troca também que vem buscando os maiores níveis históricos lá de 2008. A decisão dele não vai ser fácil para a próxima temporada. Nós podemos ter impactos diretos aonde? Nos preços das commodities, no caso da soja, do milho e do trigo, dependendo da decisão do produtor americano. Muito bem, Jefferson Souza, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Muito obrigado, boa tarde a todos, até a próxima.
Até a próxima, Jefferson Souza, ele que é da Agriinvest, falando a respeito de fertilizantes. É um tema que não sai aqui da nossa pauta no Agricultura BR, até porque há uma necessidade extremamente grande e também uma outra necessidade de ter alternativas a esses grandes fornecedores, China e agora Rússia também restringindo a entrega desses produtos. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano apresenta o seu relatório de vendas e exportações. Nesta quinta-feira, trouxe a comercialização até a última quinta-feira, 28 de outubro, com um total de vendas de soja em 1.864.000 toneladas da oleaginosa. Um bom volume, mostrando alta tanto no comparativo com uma semana antes, quanto quando comparado ao acumulado das últimas 4 semanas na média. Veja só que a semana então totaliza 1.864.000, para ser preciso aqui no dado, nessa semana encerrada em 28 de outubro. Esse número de 1.864.000 toneladas fica 58% maior do que na semana imediatamente anterior e fica 19% superior quando comparado à média das últimas 4 semanas. Desse 1.860.000 toneladas, 1.200.000 foram vendidas para a China. Na safra, os norte-americanos, eles comercializaram já 32.310.000 toneladas, uma safra que pode ser considerada com vendas atrasadas. Ainda falando de demanda sobre soja norte-americana, nesta manhã de quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano informou que exportadores privados reportaram a venda de 100.000 toneladas de soja para entrega na campanha 2021-2022 no Egito. Falando ainda de soja, você acompanha comigo como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui as posições de mais curto prazo, recuando novamente. Nós temos recuo, mais uma vez, expressivo para a soja em Chicago. Posição em novembro vem com $12,16 mais 4 bushel, já com poucos contratos. Essa posição está migrando, vindo com queda de 1,22%. Janeiro, $12,27 o bushel, queda de 1,39%. Março, $12,38 mais 6 o bushel, queda de 1,31%. Em maio, $12,48 mais 4 bushel, com recuo de 1,30%. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Vamos acompanhar agora a moeda norte-americana, o dólar. Nós temos o dólar aqui a R$ 5,59 mais 8, uma ligeira alta de 0,14%. São os negócios que eu vou destacando aqui com dólar aqui no Brasil, mostrando aqui algum elemento de alta. E eu ressalto que nós temos aqui um cenário com o dólar que vai acompanhando algumas questões, entre elas que aquela PEC dos precatórios, né, ela foi aprovada, vai ter que passar por mais uma rodada na Câmara, mas foi considerada uma vitória para o governo. Isso dava uma acalmada no mercado nesta última quarta-feira. Hoje nós temos o leilão de 5G. No nosso entendimento, esse leilão de 5G, todas as relações que têm interesse da China, elas influenciam sim na decisão da carne bovina ser exportada pelo Brasil para o país asiático. Então, bom ficar de olho. Daqui a pouco, nossa equipe de reportagem entra ao vivo e lá da Anatel para mostrar como é que está acontecendo esse importante leilão. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os números, as referências de negociação para soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui soja no Porto, hoje aqui trazendo entrega para novembro para portos de Santos e Paranaguá a R$ 164,00 a saca de 60 quilos. São os negócios que eu destaco agora com soja nos portos brasileiros. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, eu já disse, nós vamos falar sobre esse leilão do 5G. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do país, para a tecnologia,
para os negócios e também para a agropecuária, pelo menos na nossa avaliação aqui. Você vai acompanhar que no Matopiba deve receber chuvas mais intensas daqui a pouco, depois do intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E é inegável, como comentava há pouco aqui nas minhas mídias sociais, um telespectador nosso, o senhor Armando, comentando que a gente acaba tendo que falar muito de China. E é verdade, realmente, quando fala de soja, é China, quando fala de carne bovina, é China, quando fala do 5G, agora no Brasil, também é China. Eu ressalto as informações que nós temos. O produtor rural, e sendo pecuarista ou não, sabe muito bem que há uma suspensão em vigor em relação à carne bovina brasileira. Os chineses não voltaram a fazer novas aquisições, isso já tem mais de 60 dias. E na primeira reunião entre chanceleres dos dois países, a primeira coisa dita pelo chanceler chinês foi exatamente a respeito do 5G. De qualquer maneira, esse cenário que está garantido por lei, pelo governo, todo mundo tem acesso, até porque essa é uma tecnologia chinesa, o 5G é uma tecnologia da China. Isso acaba tendo um impacto muito forte sobre o agronegócio. A China é um país, talvez o mais tradicional, pode-se dizer que é o mais tradicional em comércio no mundo, eles têm aí mais de 3.000 anos fazendo isso, então não dá para dizer que não está relacionado uma coisa à outra. E é por isso que você acompanha as informações do que vem ocorrendo nesse importante processo que vai trazer um melhor desempenho, desenvolvimento, tecnologia para o Brasil, e é por isso que ocorre esse certame, esse leilão do 5G na sede da Anatel. E é para lá que nós vamos agora, nós vamos conversar com a repórter Berenice Leite, que traz as informações ao vivo. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Da manhã, onde o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e deu início a esse processo com a abertura dos envelopes que contém aí as propostas das 15 empresas habilitadas para as diferentes faixas de frequências oferecidas. A solenidade de abertura também contou com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, e lembrando que se todos os lotes forem arrematados, a expectativa é de que o leilão levante um montante de quase 50 bilhões de reais. Desse montante, apenas 3 bilhões serão destinados aos cofres públicos e o restante deve ser aí aplicado conforme o edital em financiamentos. Entre eles, a gente destaca a ampliação de estrutura de fibra ótica na região amazônica. Este é considerado o maior leilão da história das telecomunicações e muita expectativa em relação a esses investimentos que, claro, refletem também no setor agropecuário. Fabiano. Tá certo, Berenice. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Daqui a pouco a Berenice vai voltar durante toda a programação trazendo outros destaques. Olha, mudo de assunto agora para falar a respeito de previsão do tempo. E a previsão vai trazendo um cenário de chuvas mais intensas sobre algumas regiões do Brasil. Desta vez, é a fronteira agrícola do Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que deve receber aí um volume maior de chuvas. Mas quem fala sobre esse assunto aqui na Agricultura BR é Ana Flávia Trindade. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A chuva forte marcou presença em diversos pontos do Sudeste brasileiro e agora a região que deve receber fortes temporais é o Matopiba. Hoje o dia será de chuva intensa sobre o estado da Bahia, principalmente na capital Salvador, assim como no estado do Tocantins. Nas demais áreas da região norte, sobre os estados de Mato Grosso, Piauí, Maranhão e Goiás, a chuva acontece de forma isolada, mas acompanhada aí por trovoadas. Ao longo da semana, Fabiano, o grande destaque será a chuva intensa que é esperada sobre o estado da Bahia, sul do Piauí e Maranhão e também no Tocantins, devido a um corredor de umidade canalizado por um sistema de baixa pressão atmosférica em alto mar, que vai impulsionar aí a formação de nuvens carregadas por lá.
Nesse período, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em algumas áreas até o final de semana, inclusive em Salvador, que fica aí sob alerta de possíveis transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra. Bom, a quinta-feira também será de chuva intensa e volumosa sobre o norte de Goiás e de Minas Gerais e também sobre o Distrito Federal. Nas praias da região sudeste, o tempo firme passa a predominar, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo do dia e as temperaturas sobem à tarde. Ao longo do dia, não há previsão de chuva também sobre São Paulo, Triângulo e o sul de Minas Gerais, e a sensação de calor aumenta cada vez mais pela região. Por mais que o cenário dos próximos dias seja de redução das chuvas no sudeste, os últimos dias foram marcados por precipitações intensas em quase todas as áreas. Se por um lado as chuvas foram benéficas para os reservatórios, por outro, os fortes temporais com queda de granizo causaram perdas na produção de alface nas áreas produtoras paulistas, o que acabou limitando a oferta no mercado. Segundo o CPE, as chuvas também acarretaram na perda da lavoura por conta da queima e mela da folhagem. Por lá, a sensação de calor aumenta nos próximos dias e até a próxima sexta-feira não chove no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e nas praias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e no estado paulista. Agora vamos lá para o sul do país, onde o tempo instável predomina hoje, especialmente entre o Paraná, Santa Catarina, também no norte e leste do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, a chuva acontece de forma localizada e com trovoadas. É isso, Fabiano, essa é a previsão do tempo, é com você. Obrigado, Ana Flávia, uma ótima tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue e volto a falar de mercado e agora sobre a queda do milho aqui no Brasil no mercado futuro. B3 volta a registrar recuos para as posições de mais curto prazo, é o que você acompanha comigo agora na tela. Veja só que novembro vem com R$ 88,31 a saca, com queda de 0,76%. Janeiro, R$ 88,48 a saca, queda de 0,77%. Março, R$ 88,65 por saca, com queda de 0,82%, enquanto que a posição de maio é negociada a R$ 84,47 por saca de 60 quilos, com recuo de 0,62%. Sigo a Agricultura BR, falando de milho, agora você acompanha o mercado futuro do milho em Chicago. Nós temos Chicago com queda hoje também, posição de dezembro a $5,59 mais 2 o bushel, queda de 0,84%. Março, $5,67 mais 6 o bushel, queda de 0,79%. Maio, $5,72 mais 6 o bushel, com queda de 0,65%. E julho, $5,73 mais 4 por bushel, com queda de 0,61%, são os negócios que destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre produção de laranja e você vai saber também tudo o que acontece no mercado futuro e físico do café. Eu volto já. E a laranja plantada no norte do estado do Paraná tem apresentado bons resultados aos associados da cooperativa integrada. Essa cooperativa montou uma indústria de suco de laranjas com capacidade de fazer o processamento de 2 milhões de caixas por safra. É o que nos mostra agora o repórter Mauro Andrade. A Cooperativa Integrada lançou em 2018 um programa de expansão do cultivo da laranja entre os cooperados. A fruta traz renda comprovada e é uma alternativa de diversificação para o produtor, diminuindo a dependência dos grãos. A indústria recebe a produção de 130 cooperados e produz o suco concentrado congelado, que é exportado para 32 países. O gerente da unidade industrial, Paulo Riso, fala sobre o trabalho da usina e o mercado da laranja. A nossa indústria, comparada com os grandes processadores, ela é uma indústria pequena. Nós temos 6 extratoras e temos capacidade nominal de processar até 2.300.000, 2.400.000 caixas de laranja por safra. Isso corresponde a mais de 8.000 toneladas de suco.
e nós podemos dizer que ele é praticamente todo exportado. Hoje nós temos clientes em mais de 30 países, dos 5 continentes, e o suco é comercializado na sua totalidade todo ano, toda safra, e não sobra nada. O que produzir vende? Sim, o que produzir vende. Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja. De cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 saem do Brasil. O norte do Paraná possui clima e solo favorável para o cultivo da laranja, permitindo que os produtores tenham produtividade acima de 3.000 caixas por alqueire. E o preço da caixa está firme, acima de R$ 34. Dessa forma, a laranja deixa uma boa renda na propriedade. A cultura da laranja sempre valeu a pena, né? Nos momentos piores da citricultura, ela chegava a produzir renda para o nosso cooperado até 3 vezes mais que os grãos. Chegamos a ter, em outras oportunidades, de momentos melhores, a cultura da laranja rendendo por unidade diária até 7 vezes o que rendiam os grãos. Hoje nós estamos numa situação intermediária, porque as commodities estão bastante valorizadas e a laranja também, do ano passado para cá, também se valorizou muito, proporcionalmente. Além de gerar renda ao produtor, a laranja gera empregos, aquece o comércio e a economia local, desempenhando importante função econômica e social. Da usina de laranja da Cooperativa Integrada, aqui em Uraí, no Paraná, Mauro Andrade. E agora o repórter Gustavo D'Angelo traz informações das 2 culturas mais importantes desenvolvidas no estado de São Paulo. Uma delas é a laranja e a outra a cana-de-açúcar. As últimas semanas foram marcadas de novo por preços firmes no mercado da laranja. A caixa da pera fechou outubro cotada perto dos R$ 50, o que representa avanço acima de 2% no acumulado do mês. Mesmo com a volta da chuva em algumas regiões, ainda não houve um impacto tão grande do aumento da oferta, que é considerada baixa, uma vez que o longo período de seca castigou bastante os pomares. E a safra de cana-de-açúcar segue num ritmo menor que o do ano passado na região Centro-Sul. Até agora, o volume total processado foi de 487 milhões de toneladas, quase 10% menos que na mesma época de 2020. O levantamento foi feito pela Única, entidade que reúne as indústrias do setor e que já avisou que a safra deste ano será menor. Até a primeira metade de outubro, 67 usinas já tinham encerrado os trabalhos de moagem deste ciclo. E, na média, a produção delas caiu 21%. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Gente, eu tenho um recado agora muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando e por isso é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com resto de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil.
E agora eu destaco como é que vem os negócios com café. Começando pelo Arábica, mercado futuro em Nova York. Você tem aqui Nova York com a posição de dezembro hoje com queda, depois de 2 dias seguidos de alta. Posição de dezembro vem a $2,06 mais 25 a libra peso. Março, $2,09 mais 10 a libra peso. Maio, $2,09 mais 90, enquanto que a posição de julho é negociada a $2,09 mais 95 por libra peso. São os negócios com café Arábica em Nova York. Café Robusta já está aparecendo aqui na tela. Veja só que nós temos também recuo para o Robusta negociado em Londres, na plataforma Life. Novembro vem com $2.255 a tonelada, com queda de 0,74%. Janeiro, $2.202 a tonelada, recua 1,34%. Março, $2.150 a tonelada, com queda de 1,14%. E maio, $2.123 a tonelada, queda de 1,02%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Momentos finais dessa edição da Agricultura BR, nós vamos dar uma olhada na soja em Chicago. Soja vinha perdendo bastante hoje. Eu ressalto que nós tivemos 2 informações que mostram uma demanda interessante sobre soja norte-americana. Uma delas da venda semanal, com 1.864.000 toneladas de soja vendidas na semana encerrada na quinta-feira do dia 28 de outubro. É uma informação muito boa, porque mostra uma alta comparado com a semana anterior de 54%, comparado com a média das últimas 4 semanas de 10%. A outra informação é em relação a vendas avulsas que foram feitas por exportadores privados norte-americanos que reportaram ao departamento nesta quinta-feira a comercialização de 100.000 toneladas de soja para entrega na campanha 21-22 para o Egito. Dito isso, você acompanha comigo como é que vem soja em Chicago, a queda continua e a queda agora é mais forte ainda. Está mais expressiva a queda para a soja, novembro vindo para $12,13 mais 2 o bushel, queda de 1,48%. Janeiro, $12,24 o bushel, queda de 1,63%. Março recua 1,57% para $12,35 mais 4 o bushel. E maio perde 1,5% a $12,46 o bushel. São os negócios com soja em Chicago. Dólar comercial agora, moeda norte-americana na tela, R$ 5,59 mais 4, agora se aproximando da estabilidade. Dólar no Brasil, ligeira alta de 0,08%, mas reduzindo essa alta já muito próximo da estabilidade. Com essas informações, encerro essa edição do Agricultura BR. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço. Volto logo mais na 3ª edição, aqui, claro, pelo Canal do Boi. A todos uma boa tarde, um grande abraço e até lá!